o discípulo Espírito Santo, tem um texto aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, que está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos orar por essa palavra. Senhor nosso Deus, te apresentamos essa lição em tuas mãos, pedimos a tua direção, Senhor, fala aos nossos corações, esclarece as nossas dúvidas, do Pai, e nos ensina a ser bons praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Pode se aceitar, queridos. Graças a Deus. Vamos estar nessa noite. Eu queria dar para enxergar. Passa aí, Paulo. Por gentileza, só para ver como é que vai ficar. Ficou até melhor, né? Acompanhe comigo aí. Vamos ir na revista a introdução, tá bom? Depois que a gente vê a introdução na revista, aí a gente vai para as explicações, tá bom? Pode ler aí, Paulo. Introdução. Os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual e capacitam o crente para o serviço. Seu exercício é fundamental, tanto na adoração como na edificação da igreja. Eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, dom de revelação, palavras da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Segundo, dons de poder, que é fé, dons de cura e operação de maravilhas. Terceiro, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Vamos para a explicação aqui, que na introdução. Está dando para chegar aí, ó. Está de boa, tá, né? Pronto, valeu. Vamos lá. Vamos ficar balançando um pouquinho aqui. Tem razão. Ninguém vai entender. Na lição desta semana, nós iremos destacar o ensino sobre os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo para esclarecimento e fortalecimento, ou melhor, para crescimento e fortalecimento da igreja. Eles podem ser distribuídos em 3 grupos, que são eles: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Que a lição de hoje nos ensine a maneira correta de usar esses dons. Tópico 1. Dom de revelação. São chamados assim porque concedem ao crente poder para o saber, ou seja, recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural, com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer o pensamento divino e a intenção dos opositores da obra divina, em certos momentos ou para fins específicos. Vamos lá, queridos. Acompanha comigo aí, pode passar aí. Primeiro ponto, né? Volta um pouquinho, Paulo, deixa eu ficar aqui. Então, hoje, nós vamos conhecer sobre os dons do Espírito Santo, né? Porque, principalmente aqui no nosso meio pentecostal, é de suma importância a gente aprender, né? E vamos ficar atento, principalmente a quem prega. A quem prega, é de suma importância a gente aprender isso aqui, para a gente não passar o ensino errado. Lá, pastor, é porque eu aprendi assim, é porque disseram que é assim, mas aqui nós trabalhamos com aquilo que a Bíblia afirma. Bom, então nós pentecostais precisamos aprender isso aqui. Os dons, primeiro, os dons não é para edificação humana. Dom espiritual, tá bom? Não é para edificação humana. É para o crescimento e o bom andamento da igreja, né? Do corpo da igreja. Eles podem ser o dom da revelação, os dons de poder e os dons da inspiração. Nós iremos trabalhar todos esses 3 tipos de dons aqui nessa noite. Vamos esclarecer as nossas dúvidas. Portanto, principalmente quem prega, se tiver alguma dúvida, queridos, o momento de esclarecer é hoje, tá bom? Pode passar aí, por gentileza. Vamos explicar agora o que é dons, explicando os dons. Dons de revelação. Esse dom, muitas vezes é usado, de maneira equivocada em nossas igrejas, não é apenas
para saber sobre nomes e números de documentos, mas a sua finalidade é revelar a vontade de Deus para um propósito específico. Vamos lá. Volta aí, pode deixar aqui, volta porque eu vou explicar isso aqui. O dom de revelação. Dom de revelação, irmãos, ele nunca foi otorgado por Deus para sair por aí revelando o nome de ninguém, CPF de ninguém. Tem Maria aqui, tem José, a gente fala isso pela força do hábito. Mas o dom da revelação não é para isso aqui. Teu CPF é 50, 47, 95, 10, não. Dom de revelação, para que foi concedido o dom da revelação? Para o bom andamento da igreja, para preparar a igreja, tanto para o propósito de Deus, quanto para os problemas que a igreja iria enfrentar. Então, equivocadamente, esse dom tem sido usado de maneira errada dentro da igreja. É um dom que é para trazer a edificação, o bom andamento, o fortalecimento, tem sido usado para a promoção humana. E então, assim, irmãos, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque já está cansado de ver essas baboseiras, principalmente na internet. Não precisa cortar essas partes, não, porque o que a gente vai ver é palhaçada. A grande pregador, Charles Spurgeon, disse certa vez que chegaria o tempo que, em vez de pastores alimentando ovelhas, teriam palhaços entretendo o público. E é o que está acontecendo, irmão. Cai palhaçada no meio do evangelho, e não se vê mais a edificação, porque estão brincando com os dons espirituais. Estão brincando com aquilo que Deus deu para a edificação da igreja. Então, vamos ver aqui um texto, só para os irmãos entenderem. Olha só, Atos, volta aí, Atos capítulo 11, verso 27, Almeida Corrigido e Fiel. E naqueles dias, naqueles dias, desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se deles por nome Ágamo, deu a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio Sérgio. Então, olha só, na igreja de Atos dos Apóstolos, havia muitos profetas, e muitos deles tinham o dom da revelação, mas a revelação que era dada por Deus era para quê? Para preparar a igreja para os eventos futuros que iam acontecer. A gente não vê os profetas lá se autopromovendo, Deus não, irmãos, a gente vê os profetas sendo usados por Deus, preparando a igreja para situações que iriam acontecer. Então, o dom da revelação dado por Deus, pastor, mas Deus revela o nome, revela o próprio Cristo. Cristo revelou o nome de discípulo, A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima ali de Jerusalém, ele olha para o homem e diz: Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Então, quando tem um propósito específico, não estou, irmãos, entenda bem, não estou sendo contra esse tipo de operação do Espírito Santo, porque ele opera quando ele quer falar com pessoa específica. Mas o dom da revelação, primeiramente, foi concedido por Deus para preparar a igreja. Então, nesse caso aqui, a Bíblia diz que um dos profetas preparou a igreja para a situação de dificuldade que ia acontecer. Uma grande fome iria surgir em todo mundo. Então, o profeta recebeu a revelação de Deus para preparar a igreja. Então, quando a igreja ela sabe do que vai acontecer, ela vai se preparar. Essa revelação é para isso. É para a edificação da igreja e não para a exaltação do profeta. Tá bom? Então, vai sair a revelação. Volto a enfatizar. Deus pode chegar aqui com um pregador cheio do Espírito Santo e revelar aqui, irmã, Vitória, Deus manda te dizer, entendeu? Mesmo se ele conhecer, entendeu? Ele vai direto na Vitória. E irmã Vitória aqui? Não, irmão. O profeta da revelação vai direto no fogo, entendeu? Vai direto lá. Tá? Então, assim, podemos fazer isso? Podemos, porque o Espírito Santo, ele dá o dom a cada um conforme a medida que for necessário, entendeu? A mim, muitas vezes, Deus pode me dar um nome, ó pastor, ora por uma vitória na igreja, sem eu saber quem é, entendeu? Ora pela familiar da vitória, isso pode acontecer. É o dom do Espírito Santo também sendo usado
para a edificação da igreja, mas não para dizer, eita, que aquele profeta revela o nome, eita, que aquele... Não. O dom Deus dá para a edificação da igreja, que fique bem claro. E outra coisa, irmãos, né? Os irmãos, sim, qualquer um aqui pode ser usado por Deus, né? Para falar nome, para falar qualquer coisa que seja, desde que esteja de acordo à vontade de Deus e propósito de Deus. Palavra da sabedoria e da ciência. Esse dom, ele é concedido, ele é concedido aos cristãos para a pregação e a explicação da maneira correta da palavra de Deus. Não vem do conhecimento humano, mas é exclusivamente dado por Deus. Esse aqui é o dom da profecia. Todos esses dons aí, irmão, você vai encontrar lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e também no capítulo 14. Vai detalhar lá todo esse assunto que a gente está estudando aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse dom é concedido para quê? Para a explicação e a pregação da maneira correta da palavra de Deus. Não vem do conhecimento humano, mas é exclusivamente dado por Deus. Vamos ver o que diz Lucas 12:11. E quando levarem sinagogas diante dos governadores, das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora, quem dirá? O Espírito Santo lhe dirão o que falar. Né? Então esse dom aqui da sabedoria, da revelação da palavra, bota aí como eu lá, o dom da sabedoria e da palavra da ciência é para o uso específico, para a pregação do Evangelho, para a explicação, né, para onde Deus nos colocar diante de pessoas. O Espírito Santo, ele nos dá a explicação daquilo que a gente está falando, né, para que as pessoas elas sejam edificadas, tá bom? Vamos ver o próximo ali. Discernimento de espírito. Isso aqui, todo obreiro, todo líder, ele tem que buscar isso aqui, ó. Esqueça buscar negócio de dom de língua. Busque dom, é bom, mas esqueça buscar dom de língua, esqueça buscar revelação, que nós precisamos desse aqui, ó. Discernimento de espírito. Esse dom do Espírito Santo auxilia o crente e a igreja a combater os falsos espíritos que tentam corromper os princípios de Deus, muitas vezes ensinando novas doutrinas ou trazendo costumes que não é lícito ao servo de Deus praticar. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 20. Não, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam coisas sacrificadas à idolatria. Então, ou seja, estava acontecendo aqui, isso me fala agora, na igreja de Éfeso, né? Não foi de esquina, né? Estava acontecendo isso aqui lá, ó. Por falta de discernimento, se levantou uma profetisa lá, dizendo que era cheia do poder de Deus, ensinando a outra doutrina, né? Então foi preciso Jesus repreender essa igreja e dizer: tenho contra ti, toleras a mulher que se diz profetiza, que está ensinando e enganando os meus servos, né? Infelizmente, por falta de discernimento espiritual, muitas denominações têm por aí as suas Jezabel, né? Contaminando e ensinando, espalhando doutrinas que não é lícito ao cristão praticar, né? Essa lei aí te atira, né? Então Jesus combateu. Eu tenho contra ti que está tolerando. Então o quê? A falta de discernimento do Espírito, não. Então é preciso nós, pregadores, líderes, obreiros, termos esse cuidado, buscarmos o discernimento. O dom de línguas é bom, revelação nem se fala, negócio fica bom. Mas o discernimento de espírito é fundamental para o bom andamento da igreja. Tá? Mas tudo isso aqui nós devemos buscar com mais veemência. Segundo tópico, vamos passar. Dons de poder. Vamos lá conhecer esse dom de poder. Os dons de poder é uma graça para que os crentes pudessem ajudar outras pessoas nas áreas físicas da vida, como a cura de uma enfermidade, ou também a cura interior, como, por exemplo, a liberação do perdão ou a confissão de pecados. Jesus ensinou e praticou muito
esse dom. E também nos ordenou para que assim fizéssemos. Olha o que está escrito em Mateus 10:8. Mateus 10:8. Orem, não curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Dei de graça, pois também de graça vocês receberam. Esse dom aqui, irmãos, né, já é um dom de poder. Entendeu? A gente viu agora aqui os dons do foguete, graças ao foguete. Os dons da revelação, né? Tem a revelação e tem a ciência, a palavra da ciência, o discernimento do espírito, né? Esse aqui já é uma coisa mais prática, né? É um dom que é dado para a igreja, é otorgado para a igreja, para que auxilie, para que nós, uma pessoa que recebe esse dom, consiga auxiliar outras pessoas, né? Como eu falei, seja na cura de uma enfermidade física, como uma doença, né? Ou também as enfermidades da alma, com a liberação de perdão, a confissão do pecado, entendeu? Mais uma vez, o que nós vemos por aí, irmãos, é a autopromoção das pessoas, né? A gente vê pessoas que receberam dons para ser usados da maneira correta, para ajudar as pessoas, mas que têm sido usadas para promocionar. Esses dias me convidaram para o culto ali, pastor, vem aqui, tem uma mulher que vai botar câncer para fora. Eu falei, meu, esse negócio abençoado, né? Mas quem está sendo edificado é ela, ou é a igreja, ou é a pessoa? Né? Porque a pessoa me convidou porque a mulher tem esse suposto dom aí, né? Eu não fui, não. Mas se eu tivesse uma enfermidade grave, aí eu ia lá para esse negócio ali, né? Então, assim, irmãos, não tem nada, como é que fala? É um dom que é dado por Deus, só que, infelizmente, hoje, principalmente nos nossos dias, irmãos, os dons espirituais têm sido usados de brincadeira, né? As pessoas têm brincado com aquilo que Deus deu para a edificação, né? Então, quem tem o dom, irmão, quem tem o dom de cura, não precisa ficar divulgando, não, entendeu? Quem tem o dom de cura, Deus permite situação. Por exemplo, Atos 3. Pedro e João tinham dom de cura. Você não vê, João, vem para cá, porque eu tenho dom de cura. Esse dia passou aqui, um cara anunciando aí, né? Como é? O seu profeta na mão do seu guerreiro, né? O profeta do seu guerreiro que cura esse, cura aqui. Não, não. Isso aqui viola os princípios de Deus. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo o coração. Chega lá, tem o coxo, é o coxo também. Entendeu? Pedro disse, eu não tenho prato, não, mas eu te dou. Receba a cura em nome de Jesus. Não precisou Pedro se amostrar. Jesus vai te curar aqui agora. Recebe a cura. Não, eu te dou. Seja curado, tá bom? Não precisou ficar. Estou aqui, sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho dom de cura. Vem, não precisa disso. Deus, Ele permite a situação específica para você usar aquilo que você tem. Mas infelizmente hoje está uma palhaçada no nosso meio cristão relacionado aos dons do Espírito Santo. Você vai para a internet, não tem dom de tudo, né? Tem gente que expulsa o demônio de jogar bola, tem outro que monta nas costas do outro, tem irmão, é cada coisa que, meu Deus do céu. Então você entendeu aqui que o dom de poder, esse aqui, né, é um dom que Deus concede para a gente auxiliar pessoas específicas. Então a gente usa esse dom muitas vezes na oração, né? Esse hábito que nós temos de chamar as pessoas aqui na frente, né? De impor as mãos sobre as pessoas. Nós estamos usando esse dom do poder, né? A gente crê que através do dom do Espírito Santo, pessoas vão ser curadas, tá bom, queridos? Todo mundo vai entender aí, né? Amém? Vamos lá para o próximo. O dom da fé. Existem dois tipos de fé. Vamos ver quais são elas. Existe a primeira fé, que é a fé natural, né? Essa é aquela que nós usamos no nosso dia a dia, como o simples fato de acreditar que podemos ir e voltar de um determinado lugar, sabendo que tudo dará certo. Isso aqui é aquela fé que a gente usa no cotidiano, né? Eu saio de casa, vou trabalhar, mais tarde eu volto, né? A gente sabe que o futuro não pertence a nós, mas pela fé, a gente crê que Deus vai nos levar e vai nos trazer de volta do nosso destino. Essa aqui é a fé natural que todo mundo usa, o crente, o descrente, todo mundo
ele usa esse tipo de fé natural, né? É aquela comum, não, eu vou ali e já volto, não, eu vou fazer isso e depois eu volto. Então, mesmo a gente não sabendo qual será o nosso próximo passo, pela fé natural, a gente crê que tudo vai dar certo. E existe também a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, né, principalmente os crentes que é doido que usa ela. Essa fé é aquela que nós usamos nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, quando uma pessoa está doente e acreditamos em sua cura ou em outra situação semelhante. Também é aquela fé que nós usamos para crer no poder de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Né? Então, esse tipo de fé aqui já é uma fé mais da loucura mesmo, né? É uma fé para crente mesmo, porque às vezes quando chega uma pessoa na igreja doente, ou quando alguém sabe que, pastor, estou com um parente doente, ora com fulano, nós estamos utilizando essa fé sobrenatural, porque mesmo a situação da pessoa sendo totalmente desfavorável, pela fé, a gente crê que ela vai ser curada, né? Para ampliar mais o seu conhecimento, depois você vai chegar em casa e ler Hebreus capítulo 11. Ali tem a coluna dos heróis da fé, né? Pela fé, Noé construiu uma arca, mesmo quando o tempo que não tinha chuva. Pela fé, Raabe escondeu os espias, acreditando que ele se salvaria. E assim sucessivamente, né? Pela fé, Abraão deixou sua parentela e foi para a terra que Deus mostrou. Então, é aquela fé que a gente usa nos momentos de dificuldade. Pode ser uma cura, uma situação semelhante, né? A libertação da pessoa, quando a gente ora por ela, a gente crê que a pessoa pode ser transformada. Então, essa fé aqui é a fé sobrenatural. Tópico 3, dom de inspiração. Nesse tópico, nós vamos aprender mais sobre os dons verbais. Esse aqui é os dons verbais, que são aqueles que normalmente se utilizam através da fala. A gente acabou de ver aqui os dons de poder. Os dons de poder é mais físico, né? Da gente colocar a mão, da gente fazer acontecer, né? Quando a gente expulsa o demônio, a gente tem autoridade para usar a fala. Mas normalmente a nossa autoridade ela é limitada. Tem que botar a mão dele, né, para o trem sair. Né? Tem situações que você vai conseguir expelir uma entidade só com o poder da fala. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus, sai. Né? Mas tem situação que tem que pegar dele, tem que rolar no chão. E isso é normal. Quando você vê um crente expulsando o demônio, aquela luta, o crente suando, a gravata soltando, o tom suando, empurrando o outro, não é falta de autoridade porque não é pecado não, viu? É porque existem castas de demônio, entendeu? Precisamos dessa aqui. Existe casta de demônio que sai do demônio, pronto, cai lá. Mas tem demônio que tenha feito. Legião é coisa do cão. A legião do endemoniado Catarino veio batendo os pés de Jesus. Está pensando em nós? A legião que temos nós contigo bateu frente a frente, né? A pessoa que já bateu na tua frente aí, imagina aí, irmão, né? Então, se nós falamos, o pastor foi expulsar o demônio, mas não consegue, não é pecado, não é pecado não. Não é pecado não, viu? Não é pecado eu confesso, não. Mas tem cara que demônio, teve um dia lá na igreja que tem que fechar a igreja. Teve que fechar a igreja permanente, teve que fechar a porta da igreja. Ficar eu, Paulo, pastor, e o demônio lá dentro. Para ver se saía, foi. E a mulher que estava endemoniada. Porque ela foi, eu cansei, eu não aguentei mais não. Expulsar de lado de outro. E aí eu falei, meu Deus, você vai passar vergonha aqui. Não, Cristo Apostólica. Aí deu uma hora lá, todo mundo ficou paradinho no campo lá, quieto lá. E eu falei, pronto, agora ele sim, pronto. Ele perdeu lá dentro, mas saiu. Então assim, são castas de demônio. Então depois que eu aprendi, que eu vi isso, eu parei de pensar para o moço, que ousadia dessa legião de demônio, é Marcos 5. Depois que ele não botou o pé, ele é frondoso. Saiu lá do sepulcro, o que nós temos contigo? Viesse comentar, estamos te ligando Jesus. Jesus falou, sai daqui, você Legião, sai não de Jesus, pronto. Então acabou, né? Já que nós a gente não tem essa autoridade de Cristo, né? Para dar uma ordem, a legião sair, né? E a gente tem que cair para dentro mesmo. 2, 3, se um der conta, vai outro, entendeu? Aí o segundo aqui, no tópico, assim a mão ali, faça uma pergunta aí, mano. Pastor igreja. Amém. É assim. Presta atenção, por exemplo.
Ó, na fala do Senhor aí, quando a pessoa vai expulsar demônio, quando fala caça de demônio, quando Jesus fala que caça de demônio só sai com jejum e oração, tem gente que pode estar, como o Senhor falou, não é caso de pecado da pessoa passar, tem vezes que a pessoa está ora e aí fica suando, mas é porque eu não sei se está correto, por isso que eu ia perguntar. Sim. Porque eu vi um pregador ensinando que quando você passa muitas das vezes no mundo espiritual, que você tira o demônio, quando o demônio vem, e isso são legiões, a pessoa tem que chamar o da cabeça, caso tem um principal, e manda em todos aqueles que dá uma ordem, né? No caso, um demônio obedece muito principal, que fica na cabeça, e você tem que chamar aquele principal para expulsar todos aqueles que estão acompanhando eles, saiam. É nisso que você muitas das vezes a gente que é cristão como obreiro, a gente, quando fosse para um demônio, a gente tem que chamar o principal para todos aqueles sair, para não voltar mais, para você não ter aquela guerra constante de expulsar um, depois outro vir, e você está naquilo, né? Eu acho. Amém? Amém? Vamos lá. Outro foi essa colocação. Mas vamos lá. Eu preciso tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente vê por aí, né? Por isso que ela está perguntando. De fato, a colocação desse pregador, ela é correta. Se você perceber no texto dele na Catarina, Jesus pergunta muito bom. Quem é você? Ele responde, somos legião. Somos legião. A legião naquela época se tratava de uma bala para os soldados romanos. Então, uma legião naquela época se tratava de 7.000 soldados. Quando o demônio se refere, nós somos uma legião, está falando na linguagem do mar. Então existia ali naquele corpo mais de 7.000 soldados. Sim, com certeza, existia um que era o cabeça de todos. Existia o cabeça de todos eles eram subordinados. Tanto é que a fala do demônio é que temos nós, ele está falando no plural, não está falando singular, que tem eu contigo, não. Que temos nós contigo. De fato, a colocação dele é correta, desse pregador. Só que é muito de discernimento. Às vezes tem um demônio sim específico ali, que ele vai sair. Em outras situações existe a legião sim. Em outras situações ali, então, o demônio, ele procura uma parte do corpo para se ocultar. Por exemplo, não sei se você já percebeu que às vezes tem alguém orando aqui, ou até mesmo orando para a pessoa, e de repente eu falo, coloca a mão nos pés, eu coloco a mão nos exatamente. Porque o diabo ele é astuto. Já teve situações a gente está orando aqui, e o demônio está com a mão aqui no ouvido da pessoa, para a pessoa não ouvir a oração. Por exemplo, aqui, se eu falar aqui, se eu falar para Paulo, mesmo ele com a mão no ouvido, ele vai ouvir minha voz. Só que no mundo espiritual, tá mesmo, não ouve nada, nem ouve, nem enxerga. Então é muito da situação, entendeu? Mas a colocação da senhora é uma colocação correta, Quando a gente perceber que está com dificuldade grande, a gente já chama logo o líder ali, cabeça ali, quem é você, Ou se manifesta aí o principal, que é para a gente orar no fogo. Agora, independente da gente orar pelo principal, não significa que vai ser sair, Porque há um texto em Mateus 9 que os discípulos de Jesus não conseguiram, e eles não pecavam, E era 12 ali, Os discípulos, falando por lá, todos tentaram, mas não conseguiram, entendeu? Então, assim, são situações que são casos e casos, Jesus veio, orou e repreendeu. Só que nós, nenhum discípulo, naquele momento, não tínhamos a autoridade de Cristo. E muitas vezes o discernimento, para entender, talvez os discípulos orou por tanta coisa, mas não orou pelo principal, Jesus sabendo, já veio o foco do outro. Então assim, pastor, vamos supor aqui Manuel foi orar por uma pessoa aqui. Não conseguiu expulsar o demônio? Não é falta de autoridade, e muito menos que a pessoa está em pecado, entendeu? Muitas vezes faltou um discernimento, Foi o que aconteceu com os discípulos. A Bíblia diz que Paulo falou, não, trouxe para os discípulos, mas ninguém conseguiu expulsar o demônio, Tanto é que os próprios discípulos perguntam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, E ele diz assim, por causa do demônio, só expelido com oração e com jejum. Não significa outra coisa.
não significa, eu vim para o culto de quinta-feira de libertação, não jejuei naquele dia, né? É sinal que eu não vou estar demônio. Não, o que Jesus quis dizer ali é que os discípulos não tinham uma vida de oração. Entendeu? Você pode ter jejuado na semana passada, mas se você tem uma vida de oração e jejum, você vai ter a autoridade. O que naquele caso ali era que os discípulos de Jesus ainda não tinham a prática de jejuar constantemente. Então assim, chegou a quinta-feira, Paulo Vitor, a pessoa ali, não, pastor, eu jejuei hoje. Não, isso não existe, entendeu? No caso de regeneração, é o cotidiano. Não significa que só porque você não orou naquele dia, ou porque você não jejuou naquele dia, não significa que você não vai conseguir expulsar o demônio. Não, isso aí, se você tem uma vida de oração e jejum cotidianamente, você vai ter autoridade. Eu falo tudo. Amém? Conseguiu entender aí, irmãos? Amém. Amém? Vamos lá. Dom da explicação. Deixa eu falar aqui. Então, quais são eles aqui? O dom verbal. Passa aí. Aqui, dons de falar língua e interpretação. Esses dons, eles são usados para edificação coletiva da igreja quando há uma pessoa para interpretar os que está sendo falado. E também para edificação pessoal, quando somente a pessoa está falando. Mas há algumas regras que precisamos entender para usar esse dom, principalmente do de línguas, certo? 1 Coríntios capítulo 14, está escrito assim: por isso, aquele que fala em língua desconhecida, ele ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, né? Por exemplo, na grande maioria das vezes, quem fala em língua não consegue interpretar o que está falando, né? É por isso que existe o dom de língua, quem fala, e o dom de quem interpreta, né? Raramente a pessoa consegue falar e consegue interpretar. Isso realmente é o dom dado por Deus. Então, às vezes, quem fala em línguas aqui, está edificando a si próprio, né? Como diz a Bíblia, quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo, né? Mas quando há um intérprete, toda a igreja, ela é edificada. Então, existem muitos critérios na vida para se usar o dom de línguas. Paulo proíbe 3 ou mais pessoas de falar em língua simultaneamente. Se fosse para falar em língua naquela época, era preciso ter alguém para interpretar. Hoje não, hoje nós falamos em língua, só que muitas vezes edificamos a nós mesmos. Mas quando Deus levanta alguém para trás da interpretação, toda a igreja ela é edificada. Mas falar em línguas é permitido nas igrejas. Toda profecia, sem dúvida, um dos dons mais procurados nas igrejas, principalmente por nós pentecostais, é o dom da profecia. Pois hoje em dia virou moda ser chamado de profeta, né? Todo mundo agora é profeta. É profeta, Senhor, profeta, eita Deus. E não sei o que, sei o que. Vamos lá. Esse dom, ele é dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. E não pela edificação de pessoas, né? Nem muito menos para satisfazer a vontade de ninguém, né? Na igreja de Atos Apóstolos, existiam muitos profetas usados por Deus que usavam esse dom para o crescimento e comunhão dos seus membros. Volta a dizermos, hoje, o nosso evangelho hoje, ele está bem distante do que diz a Bíblia, né? O nosso evangelho hoje, infelizmente, ele está caminhando, a cada dia que passa, está se distanciando do evangelho genuíno, né? Principalmente nessa área aqui, ó. Quando você vai para a internet, irmão, é cada profecia para satisfazer o ego das pessoas, né? Deus faz, Deus opera na vida de qualquer pessoa, não estou negligência não. Só que a gente precisa tomar cuidado com o que é falado aí, né? Essa questão de profecia, porque hoje é moda, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer revelar, e aquela coisa toda. Só que toda profecia é dado para edificação, para exortação, tanto exortação coletiva quanto exortação pessoal, né? Às vezes você está aqui no culto, Deus pode usar qualquer um de nós,
para chegar ou aqui no culto, ou na igreja, exortar a igreja, né? Ou Deus pode nos usar para o amigo secreto, no pessoal, para exortar alguém, né? Acerca de uma conduta de uma pessoa, ou também para edificar, entendeu? Nós precisamos usar esse dom em favorecimento da igreja de Deus, né? Em favorecimento do crescimento, da edificação, da comunhão e do fortalecimento da igreja de Deus. Infelizmente hoje as nossas profecias têm causado mais divisão do que comunhão na igreja, né? Um profetiza uma coisa, outro rebate a profecia e assim sucessivamente, né? E é profetaiada para tudo que é lado, né? E tem encontro de profetas agora, né? É moda agora, encontro de profeta, né? Então assim, ó, só que nós temos a opção, entendeu? Eu não sou contra nada, não, mas eu tenho a minha visão espiritual. Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz, né? Ah, pastor, diz, pastor, espera aí. Você, eu sou que jovem lá, você sempre faz chequinho, né? Bota umas luzes lá, bota um negócio lá. Eu falei, para que isso? Eu quero atrair jovens, eu não quero atrair jovens. Eu quero que eles permaneçam, né? Atrair, eu boto um showzão gospel aí, boto um pagodão gospel na avenida novamente aí, vou atrair crentes, entendeu? Acabou. Agora a edificação, e a conversão, e a transformação de vida, né? Um ímpio chegou para mim e falou, pastor, tem lá, no serviço. Se eu for lá para a festa dos crentes, eu não fui não, tinha outra gente aí, eu passei lá, mas eu vi pouca gente lá, né? Você vê que um ímpio falou isso comigo. Ele vai dizer o quê? Aí eu falei, não, porque o estilo que estava jogando lá, né, não agrada para os não, né? Quem vai, quem vai. Entendeu? Então assim, irmão, o nosso evangelho hoje, não tem nada contra o estilo musical, gosto também, entendeu? Mas o que nós estamos tratando aqui hoje, entendeu? É edificação, é comunhão, é transformação, é conversão, entendeu? Então a igreja, ela precisa ter isso aqui. Se a minha igreja não converte, não transforma e não edifica, eu só estou entretendo vocês aqui. Eu só estou fazendo um stand-up aqui para fazer vocês sorrir, entendeu? Então o que está acontecendo em muitas igrejas hoje, está virando show de stand-up aí, de comédia. É o que volta a enfatizar o que disse Charles Spurgeon, né? Haveria o tempo que, em vez de pastores alimentando ovelha, estarias aí, né? Os palhaços alimentando bode, fazendo os bodes sorrir. Então, está acontecendo infelizmente isso, né? A Bíblia hoje está ficando de lado, os princípios estão sendo esquecidos, né? A modernidade está entrando nos nossos tempos, e assim sucessivamente. Mas volto a enfatizar, o guia está nas nossas mãos. Nós se corrompemos se nós quisermos. Amém, queridos? Então, vamos para a conclusão dessa noite. Tratar mesmo aqui. Hoje, aprendemos sobre os dons do Espírito Santo e a sua importância do bom funcionamento da igreja. Que venhamos pôr em prática o conselho dado pelo apóstolo Paulo. Vejamos, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Vamos ficar de pé? Orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por nos dar o privilégio de aprender sobre a Tua palavra e sobre os dons que foram concedidos pelo Espírito Santo a nós para a edificação da igreja. Senhor, se até a noite de hoje nós utilizarmos esse dom de maneira equivocada, ou muitas vezes de maneira errada, por ignorância espiritual, sem saber, meu Pai, a forma correta, que a partir de hoje os dons que o Senhor nos concedeu sejam usados primeiramente para a glorificação do Teu nome, e segundo, para a edificação da igreja, e terceiro, para que as pessoas sejam alcançadas por Ele. Libera dom de curas nessa noite, Senhor. Libera dom de poder, dom de profecia, dom de revelação. Senhor, aonde vem alguém em nosso meio, com um coração sincero, com um coração humilde, para receber os Teus dons, entregando nessa noite, meu Pai. Levanta pessoas dessa igreja com o dom de curar, com o dom de profetizar, com o dom de revelar, mas que acima de tudo, para a edificação do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, levanta a mão direita aí, Cristo, que eu quero profetizar na sua vida.
Eu não preciso de libertação. O Deus que cura aqui na terça, na quinta, o Deus que batiza aqui, é o Deus que faz todos os dias. Eu senti de Deus aqui agora, para profetizar na sua vida, porque Ele vai liberar todos aqui nessa noite. Pessoas a partir de hoje vão receber dom de cura. Pessoas a partir de hoje vão receber dom de profecia, dom de revelação, para edificação, para comunhão, para fortalecimento da igreja. Com fé, queridos, acredite na palavra da profecia, Senhor. Libera nessa noite, meu Pai, aonde houver uma pessoa, em nome de Jesus, querendo edificar o teu nome, Senhor, querendo glorificar o teu nome, concede o dom da profecia. Receba o dom da profecia agora, receba o dom da revelação, receba o dom da interpretação de línguas a partir de hoje. O Espírito Santo vai te dar o dom da interpretação. Receba o dom de poder, o dom de curar nessa noite. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, a palavra da profecia sobre a tua vida. E o Espírito Santo te capacita, te levanta e te enche hoje. Receba em nome de Jesus. Amém? Bênção apostólica, do grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz.